galerinha, beleza? Então, como prometido a vocês, a gente vinha com muito mais mimimi, agora com esse formato novo de debater temas complexos dentro do cenário nerd. E a gente agora vai falar de uma coisa que está em todos os jornais, está em todas as rádios, está em todo o YouTube. A gente vai falar do novo sucesso de Zé Vaqueiro. Não, galera, brincadeira. A gente vai falar de coronavírus. Aí nessa hora você bateu com a mão na testa, igual naquele meme, e disse: porra, meu irmão, vocês não tem o que falar. Calma, a gente não vai falar de número de mortos, a gente não vai falar se vacina, se não vacina. Nós vamos falar sobre as perspectivas do mundo pós-coronavírus. O que vai melhorar e piorar na economia, na política, na tecnologia, e qual as nossas percepções de como o mundo vai ser depois dessa pandemia. Para falar sobre isso, eu trouxe a ambientalista e também colunista do Venture Noob, a Pablina Milani. Pablina, se apresente para todos. Oi, gente, tudo bem? Como o chefinho falou, me chamo Pablina, eu sou colunista do site Venture Noob, eu sou gestora ambiental e também sou nerd. E também o nosso outro convidado que vem falar com a gente desse tema, ele que é, para mim, o especialista em Homem-Aranha de Alagoas, se quiçá do Brasil, o cara que mais entende de quadrinhos, um dos maiores colecionadores aqui de Alagoas. Ele também trabalha na gestão pública aqui do estado, Gilson Arruda. Gilson, seja muito bem-vindo, se apresente para a galerinha de casa. Então, galera, tudo bom com vocês? Como o James aí também acabou de falar, meu nome é Gilson Arruda, eu sou estudante de História da UFAL, né, também. Trabalho aí na área de cultura também aqui do estado. É um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Então, pessoal, para iniciar esse bate-papo, eu sei que todos vocês têm uma percepção diferente de como vai ser o mundo pós-coronavírus. Mas antes de falar do pós, eu quero falar do agora. Como foi a percepção de vocês nesses últimos 2 anos? Mas sendo mais direto, como essa questão dessa pandemia afetou a vida de vocês e se ela trouxe algum benefício? Antes que você de casa venha me crucificar, como assim, Venture? Benefício do coronavírus? Galera, a gente não vai tratar aqui da doença, e sim do isolamento e das coisas que mudaram. Ou seja, antes de alguém aí do mimizento vir aqui, como eu disse, o quadro é sem mimimi, então se você é hater, foda-se. Porque, querendo ou não, uma parte da economia não foi afetada pelo coronavírus. Diferente do que se imagina, cresceu. Por exemplo, Netflix, Amazon, HBO e outras empresas cresceram muito na pandemia. Então a gente sabe que, como já dizia um filósofo aí, que eu não vou lembrar agora o nome, é muito filósofo para lembrar o nome, é no caos que surgem as grandes oportunidades de negócio. Então muitas empresas cresceram com isso. E então por isso que eu estou perguntando aos nossos convidados o que o período de pandemia afetou ou trouxe de benefício. Não falando em si da doença, que a doença em si já está nos jornais estampadas, isso não vem ao caso aqui. Eu quero saber o que o isolamento alterou na vida de vocês. Trouxe algum benefício? Prejudicou? Como foi para vocês? Vamos começar com a Pablina Milani. Pablina, é contigo. Então, inicialmente, né, toda mudança, ela traz o caos, né? Mas, assim, aspectos positivos, né? Eu abri 2 lojas virtuais no Instagram e eu também comecei a produzir mais nas redes sociais e também aprendi muitas coisas, né, por conta da disponibilidade de tempo. Os aspectos positivos foram esses. Algum aspecto negativo que veio para você por conta do isolamento? Negativo foi a questão de emprego, né? Porque, assim, as empresas ofertam vagas, só que nós vamos para as entrevistas e a gente já tem essa pressão psicológica por tudo que está acontecendo no mundo.
e elas pedem experiência e você não tem. E esse foi o grande aspecto negativo. Além das outras coisas que estão acontecendo no mundo e as adaptações, porque para nossa geração a gente já está um pouco familiarizado com a tecnologia, mas para os mais antigos, para os nossos pais, nossos avós, eles ainda enxergam o telefone como algo supérfluo. Então, esse é o aspecto negativo, né? A gente fica no telefone, por exemplo, eu trabalho muito com telefone, então eu atendo os meus clientes no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Messenger, só que os nossos familiares acham que a gente está batendo um papo, não está trabalhando. Esse é o aspecto negativo. E para você, Gilson, aspectos positivos e negativos que o corona teve no seu dia a dia, no seu cotidiano? Meu cotidiano, cara, olha, de positivo. Positivo é que ele me deu um pouco mais de tempo para estudar. Somente isso. Eu fiquei preso dentro de casa, né? A gente ficou todo trancado aí para se proteger, né, e tal. E aproveitei o máximo possível para ler meus livros, colocar os estudos em dia, fiz curso online também, né? A internet ela serviu muito. Seus pontos positivos, tá? Negativos? E, cara, os negativos, meu Deus do céu. Falta de dinheiro. Mas isso não tem Porque, nada a ver com a pandemia, não. Eu sou pobre desde antes da pandemia. não, falta de dinheiro no sentido de que foi uma, como é que eu posso dizer? Foi um raio muito grande, né? A gente vinha, a sociedade vinha num ritmo tal de trabalho, começa as coisas, de repente parou tudo. Então, muitas coisas foram ficando escassas. Trabalho, claro, né? Como é que a gente ia... muita gente ficou desempregada nesse período aí. Nem todo mundo tem conhecimento para, que nem a Pablina, né? Vender produtos na internet, essas coisas todas. Então, quem não teve, teve uma dificuldade maior. E a sorte aí do pessoal, acho que foi até o auxílio. Mas, confesso que eu não estou preparado, não estava preparado também para isso. Para reagir nesse caso, né? Trabalhar com internet assim, até porque eu acho a internet um saco, sabe? Rede social, essas coisas eu não gosto muito. Eu tô aqui porque eu gosto do Ventru nu. Ó, E ganhou os Olha pontos com o chefe já. aqui, olha que lindo, declaração assim para todo o Brasil e para quem está de fora ver, depois no YouTube. ó, Olha. continuando, não, mas é sério. E como é que se diz? Eu tô aprendendo aos pouquinhos seguir, né? Degrau por degrau aí, se reinventando, trabalhando aí com essa questão também de na área virtual aí, vendendo coisas, né? Vendo quadrinhos, aí eu vendo gibi também, né? Para outros estados e tudo mais, a gente trabalha já nesse sistema que pra gente foi colocado, porque já tinha, claro, mas nunca foi tão imposto como agora, né? Com a Covid. Pois é. Isso vocês falaram sobre a questão de venda online e tudo. Houve um grande crescimento no mundo nesse mercado de vendas online que já existia, mas Já se existe. ampliou. Agora vamos falar da percepção que vocês tiveram. Muitas empresas, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, não estavam na internet, não tinham o delivery, que hoje é uma palavra que é muito comum pra gente, mas que antigamente não era. Falar delivery, o que é delivery? É, Hoje todo mundo se acostumou com essa palavra. E muitas empresas não estavam adaptadas para vender no formato delivery, não tinha entregador, não tinha nada. Eu vi um especialista russo falando o seguinte, que a pandemia obrigou empresas e obrigou a tecnologia e as pessoas a se adaptarem ao mundo novo e evoluir 10 anos à frente do que era previsto normalmente. Ou seja, empresas que só iam entrar no mercado delivery daqui a 10 anos, que não tinha, ou entrava ou quebrava de vez. E
Para vocês, o delivery agora das empresas veio para ficar em definitivo ou realmente logo algumas empresas vão abrir mão do delivery? Porque, vamos lá, quando a gente fala em comida, é algo que vai se manter. Mas, por exemplo, a Pablina tem uma loja de sex shopping, por exemplo. Hoje o delivery é normal para ela. Mas isso pretende continuar? Você vê que outras empresas, como a sua, ou de artesanato, coisa do tipo, vão conseguir sustentar o delivery por muito tempo? Ou elas vão voltar ao normal? Qual a opinião de vocês nessa questão do delivery? Olha, eu acho que essa pandemia ela veio para mostrar para gente que existem várias formas de saber lidar com o comércio, com a educação. Então, para mim, o delivery ele vai ganhar mais forças do que ele já ganhou e as outras formas de vendas vão continuar, né? Então, por exemplo, eu me formei em educação à distância e isso foi há quase, quando eu iniciei os estudos, foi em 2013. E não se falava tanto em educação à distância como a gente viu na pandemia e cada vez mais a gente está vendo falar, porque a pandemia ainda está acontecendo, né? E muita gente não levava a sério, não respeitava, falava que deveria ter cuidado para contratar profissionais que estudavam assim, que não era bom contratar pessoas que estudassem dessa forma, né? E essa pandemia, ela mostrou isso para a gente, que nós temos que respeitar os profissionais que trabalham com delivery e também aquelas pessoas que ainda têm uma visão arcaica sobre vendas, sobre educação, elas também começaram a enxergar outras formas de trabalhar e de estudar, né? Que nós temos que nos adequar. Então, tem pessoas que podem se deslocar da sua casa, né, para ir no sex shop e comprar. Mas vamos aqui criar uma situação hipotética. Vamos supor aqui que eu tenho uma cliente que ela não pode andar, ela é cadeirante. E a pessoa que mora com ela trabalha e ela quer ir no sex shopping. Mas como é muito difícil para ela se deslocar, então existem sex shops que têm lojas online, como é o meu caso. Então isso vai favorecer, né? Então eu acredito que o delivery ele vai ganhar mais força do que ele já ganhou no início da pandemia. Wilson? Eu concordo com a Pablina nesse sentido de que o delivery ele vai ganhar mais força. Ele já era um sistema utilizado por algumas empresas e as que não utilizaram, não estavam utilizando, né, na verdade, passaram a utilizar, porque senão, amigo, com a Covid aí, né, como é que as coisas funcionando assim, a modo de entrega e tal, de delivery, se elas não utilizassem, não pensassem em contratar funcionários para fazer esse tipo de entrega, elas iam falir, né? Eu creio que mesmo assim algumas passaram por um pouco de dificuldade e estão se reestruturando ainda porque elas contrataram esse pessoal para fazer delivery. Eu acho que o delivery ele vai se consolidar mais ainda, né? Apesar de que a gente já está vendo isso hoje em dia, tem entregador de pizza, entregador de tudo quanto é jeito, tem entregador. Se pensar, piscar o olho, eu quero ir, manda, o cara traz na hora. E falar nisso, eu fiquei surpreso com ver delivery de droga, cara. Eu achei assim. Tem também. Cara. Sabia? É escondido, mas tem. Quando você pensa o seguinte, você pensa que vê de tudo, aí você vê que a palavra crime organizado não é brincadeira. Rapaz. Verdade. Então, por mais que pareça uma coisa bem humorada, mas veja, pra você ter uma ideia de como tudo teve que se adaptar. Bicho, eu fiquei assim, o cara pedir maconha pro delivery, velho. Caraca, realmente. Acontece. A Pablina tocou num ponto interessante que eu quero falar sobre isso. O EAD, o ensino à distância. Que o ensino à distância ele é antigo, muita gente que tem mais de 30 como eu conheceu o Instituto Universal Brasileiro dos Correios para fazer curso. Foi. Então, era o ensino EAD.
era o ensino à distância. Mas claro que não era faculdade e tudo, mas tinha muito curso de eletricista, pedreiro, pintor. Eram cursos úteis para o dia a dia. Aí vem EAD. Profissionalizando. Hoje em dia, você tem médicos atendendo, fazendo consultas à distância, pela internet. Cirurgia. Cirurgia não para fazer ainda não, pela internet, não. Tem não? Eu não ia confiar no bisturi virtual, não. Mas vamos lá. Agora, isso também gera um alto nível de charlatanismo. Porque, Infelizmente. veja, hoje em dia você tem vários sites aí que você não tem certeza se são seguros, se não são. Atendimento clínico à distância. Então, vamos falar do EAD de 2 pontos. Primeiro ponto, vamos falar a educação à distância. Primeiro, que essa é a minha opinião do James, o ensino brasileiro presencial, ele é nojento. Aí, tá vendo? Filho, o ensino presencial brasileiro, ele é nojento. São professores mal remunerados, mal qualificados, com alunos, em sua grande maioria, dispersos, vândalos, e que são aprovados sem mérito nenhum, porque hoje em dia passa o aluno de todo jeito, o que tornam profissionais medíocres. Essa é a minha opinião. Então, se alguém não gosta, se você acha que seu filho que estuda no colégio EAD, que ele está mais no YouTube do que olhando a aula, porque você não prestou atenção no seu filho, você acha que ele vai ser um bom profissional? Não vai não. Ele vai ser tão incompetente quanto você. Então, essa é a minha opinião. Do EAD. Eu acho que o ensino EAD no Brasil, ele piora o ensino brasileiro. Porque o aluno brasileiro na sala de aula, 4 horas por dia ali, ele já não aprende. Imagina ele podendo estar no WhatsApp e deixar a aula do professor mutado. Rapaz, se eu pudesse mutar meu professor no colégio, eu mutava. Imagina a distância. Eu vou jogar meu LOLzinho. Mas isso é a opinião do Viltru. Eu gostaria de ver a opinião dos meus convidados sobre o ensino EAD, não da escola particular, porque a escola particular é outro nível. Vamos falar aqui da escola pública. Eu vou tirar pelo interior que eu moro, onde o menino da zona rural, ele não tem Wi-Fi dentro de casa. A internet não chega. E como esse menino vai estudar? O cara diz assim, mas o ensino EAD... Bicho, Alagoas é um estado fudido por um governo lixo que vem sucedendo. Não é só Renan, não. Os que veio antes dele, o Teotônio Vilela, o Divaldo Suruagi, o Ronaldo Lessa, nenhum fez um investimento alto na educação alagoana. Todos fizeram investimentos medíocres. Então, eu fico imaginando assim, imagina um menino que está lá no interior, como aqui, Colônia Leopoldina, que está lá na zona rural, que não chega nem de moto, porque a moto sobe um pedaço da ladeira e o resto ele tem que subir a pé, e esse menino vai estudar EAD como? Mas esse menino vai ser aprovado no final do ano, porque não pode mais estar reprovando aluno. Então, como vocês veem o ensino EAD no Brasil para as escolas públicas, principalmente dos interiores, porque capital é outra história. E mesmo assim, na capital nem todo mundo tem acesso. Então, antes de responder a sua pergunta, já fui casada com um professor de educação pública e muita coisa da educação, né, ele compartilhava comigo, principalmente as dificuldades. Então, assim, eu não sou professora, mas com base nas coisas que eu ouvi dele e também que eu pesquisei. E como diz Augusto Cury, a educação no Brasil ela tem que passar por uma organização, o método que ela é usado. Agora, indo para a sua pergunta, olha, no contexto de pandemia, você fazer qualquer atividade, principalmente estudar, é um desafio. Eu acredito que mesmo com esses 2 anos, né, de pandemia no Brasil, ninguém ainda sabe lidar com muitas coisas, principalmente a educação, né? Prova disso que houve muita evasão escolar. Em relação à faculdade, eu não vi nenhum dado, né? Eu vi só em relação a dados de nível médio, educação básica. Teve muita evasão escolar pela dificuldade, né? Primeiramente, de não ter um aparelho, de não ter uma internet, assim, mais ou menos boa, né? E também essa questão familiar, porque você está estudando em casa, seus pais, para quem mora com os pais,
ou então quem tem filhos, você não consegue ter um estudo com qualidade. É um desafio. É um desafio a mais que essa pandemia trouxe, né? E muita gente optou até em dar um tempo também nos estudos, né? Em relação ao EAD da escola, quer dizer, o EAD da faculdade pública, eu não sei muito bem como funciona. Eu sei que a UFAL, ela trabalha, uma vez eu estava dando uma olhada, ela trabalha com alguns cursos para quem mora assim no interior como você, da pessoa parece que ir uma vez, eu não sei se é por mês, ela fica fazendo os trabalhos online, né? Eu conheço uma pessoa que se formou assim em licenciatura na UFAL, perdão, se formou em pedagogia assim na UFAL, ela mora no interior e antes da pandemia funcionava dessa forma. Aí eu não sei como é que ficou durante esse período de pandemia, mas com certeza ficou muito mais difícil essa realidade. E para você, Gilson? Bom, Ventura, eu anotei alguns pontos aqui da sua fala. Ixi, Maria. Você falou aqui da questão do EAD durante a pandemia, né? Certo. Hum. E da questão do EAD para os alunos da área pública, né? Tanto estadual como municipal, não é isso? Isso. Principalmente Do os interior. alunos de interior, porque na capital tem o déficit de acesso à internet, mas não é tão grande quanto no interior e zona rural de interior. Tem que imaginar, a gente sabe que o déficit de internet no Brasil, por mais que para quem está assistindo esse vídeo meu acha que não, ainda existe uma grande parte da população brasileira que não tem acesso à internet. Então, essa parte também foi muito prejudicada pelo ensino EAD, porque não tem internet. Não é que não quer ter, é que não tem. Não chega. O EAD ele traz alguns problemas, né? Também. Ele tem essa questão aí de que a aula vai se passar para todo mundo, supostamente deve chegar em todo mundo, sendo que nem todo mundo tem condição de acessar a internet, principalmente no interior, né? Que é mais dificultoso ainda, principalmente para esses estudantes mais carentes. Para os alunos de universidade, assim, eu quero pontuar também que, além da dificuldade dos alunos do interior, os professores que trabalham com EAD também têm dificuldade e sofrem. Primeiro porque eles levam muito trabalho para casa e relatos que já Levaram antes, escutei... né? Oi? Eles já levavam antes, né? E Professor agora eles levam e mais agora ainda, porque estão é. em casa e as tarefas agora eles fazem ali e não tem hora praticamente para terminar, a não ser que o cara seja bem, controle seu tempo aí bem rigorosamente, né? E além do mais, vocês têm os alunos que são dispersos, a gente sabe que tem toda dificuldade com os alunos mais novos, inclusive, e tal, para controlar esse pessoal para assistir aula e tal, que já na sala a gente já sabe que o negócio não é fácil de controlar, né? Principalmente em AD, que o negócio piora mais ainda. Então, eu acho que eu não sou, eu deixo logo minha opinião aqui, eu não sou a favor de EAD, eu não gosto de EAD, eu gosto do calor humano, sempre fui assim. Só para você ter ideia, eu ainda estou terminando a faculdade, está assistindo uma aula EAD aqui, e eu cheguei cansado do trabalho, o professor, enquanto estava falando, eu sentei e de repente já era o Gilson, cochilou, né? Entrou em off. E quando eu acordei, o professor já estava Gilson, eu digo, oxi. Eu. Aí, bem, pronto. Então, eu acho assim, é uma coisa que no período de pandemia poderia funcionar melhor, né? Mas aí ia ter não sei, deve ter um programa que o governo pudesse inserir nas escolas para que trabalhasse melhor essa questão da conscientização, o tempo também, né, de ensino, porque nem todo mundo vai aguentar 4 horas sentado na frente de um celular, de um computador assistindo. Pelo amor de Jesus Cristo. O cinema, pelo menos, a gente vai ver um filme, tem 2 horas, 2 horas e meia. Se passar 4 horas assistindo é brincadeira. Na Tem. sala não, na sala você interage, tem um bocado de coisa que sai no banheiro ali e tal, né? Ou seja, tem vários pontinhos aí. A questão de Alagoas, assim você falou, no interior eu acho que isso cabe mais aos prefeitos, aos políticos da região,
tentar se mobilizar em conjunto para tentar trazer a internet até vocês aí para fazer com que a coisa funcione. Não só para EAD, mas para outras coisas também, entendeu? Eu entendi. Agora vamos para um outro ponto que também aconteceu por conta da pandemia, que foi médicos online. Que, rapaz, sendo bem sincero, eu não faria uma porra de uma consulta online não, com o médico não. Rapaz, se o cabo olhando ali, o braço quebrado, alguma coisa, o cabo ainda erra, imagina eu dizer, doutor, eu caí aqui, ó. Aí o cara vai dizer, não foi nada não, bota um gelinho, eu fraturei por dentro. Então, esse era um outro ponto que eu quero falar com vocês. Que é uma coisa que eu tô vendo, tem uma propaganda numa emissora TV aí, do clínico não sei o que, por R$29 por mês, que você faz consultas ilimitadas, com clínico geral, especialista, tudo pelo celular. É muito bonito, é muito interessante. Não é só isso não, também tem a questão jurídica. Você tem ali a sua audiência em AD também. É isso. Eu tive até uma também. O jurídico demorou. Até acho mais fácil. Porque, tu acredita assim, que a minha não demorou 3 minutos? Tem os autos de processo e etc. Mas, bicho, é uma consulta médica, velho. Você pegar a sua saúde e trabalhar a saúde, ou seja, sua vida, por uma tela de celular. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Sobre essa questão de consultas médicas à distância. Vocês fariam? Acham interessante? Isso vem para ficar? Ou realmente não dá para substituir a consulta presencial? Qual a opinião de vocês? Olha, eu primeiro vou contar uma experiência que eu tive para poder responder a pergunta. Recentemente eu tive crise de alergia, né? E eu precisei ir para uma UPA. E os meus familiares, eles me aconselharam a não ir, porque assim, eu até entendo, né? Mas assim, como eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, primeiro eu pesquisei o que eu poderia ter. Mesmo sem ser médica. Aí tudo bem, fui pra UPA, né? Rapidinho, Pablina. Pessoal, não façam isso que a Pablina fez, certo? Deixando claro que isso é errado. Não pesquisem doença no Google, pelo amor de Deus, não façam uma merda dessa. Nada se no médico e você fica pior do que tá. Você procura lá, machucão no dedo, vai aparecer que você tá com um cranco, não sei o que vai morrer em 10 dias. Então, pelo amor de Deus, não faça não. Isso é errado que a Pablina fez. Mas vamos lá, Pablina. Não façam isso em casa. Exatamente, mas tudo bem, eu fui, eu esperei, a UPA fui no domingo, né? E tinha muita criança, eu esperei, eu acho que mais de 2 horas para ser atendida. Tava com um pouco de febre. Não tava bem. Aí, para resumir a história, o médico falou um dos sintomas que eu vi na pesquisa, né? E ele não me pediu para deitar na maca, não me examinou. Olha, se ele ficou falando comigo 5 minutos, foi muito. E eu já tinha falado para enfermeira que me atendeu, né? Porque você passa primeiro, para chegar no médico, né? Quando você vai na UPA, você primeiro passa por uma triagem, né? Naturalmente. E eu já tinha falado para a enfermeira que eu não posso tomar dipirona. E ela anotou, eu vi ela anotando, né? E quando o médico me atendeu, ele passou uma receita para mim. Ele botou na receita para eu tomar dipirona. Eu disse, eu já falei que eu não posso tomar dipirona. Aí ele colocou paracetamol. Mas não levou 5 minutos. E eu não vou negar para vocês, eu fiquei assim, muito decepcionada. E o que ele falou para mim tinha nenhuma das coisas que eu vi no Google. Mas o que eu quero enfatizar é que eu sou a favor de várias formas de você ser atendida por um profissional, de você estudar. O que vai contar é a forma que o profissional age. Eu não vou generalizar, mas esse médico que me atendeu
na UPA, não durou 5 minutos. E depois uma tia minha falou para mim que é sempre assim, independente de pandemia. Então, respondendo a sua pergunta, eu seria sim atendida por um médico online. E eu faria o que eu sempre faço, tá, gente? Eu busco informações de um médico, porque ele estudou para isso, mas eu também pesquiso, porque eu já fiquei doente numa outra situação. Eu não vou falar aqui o hospital, tá? E o médico maduro que me diagnosticou, ele falou que eu estava doente de uma coisa que foi causada só por aumento de peso e foi causada por anticoncepcional. Esse médico, ele deveria ter uns 80 anos. E se eu não buscasse informações, eu teria acreditado no que ele falou. Ele falou para mim que não tinha cura, não tinha remédio. Então, eu seria, assim, atendida por um médico online. Claro que eu não vou tratar um médico como um Deus, né? Tudo que ele falar ali para mim, eu vou analisar se ele está sendo coerente. E se eu não ficar satisfeita, eu vou buscar outras informações em outros médicos e outras fontes confiáveis. E aí, Gilson? Cara, a pergunta é se eu me consultaria com um médico Não, em AD. se você se considerar isso, você acha que isso vem para ser o futuro? Se veio para Sim. ficar ou se é só algo momentâneo? Olha, se for, com certeza acho que vai ser uma coisa que no futuro vai ficar assim, até porque a gente está vendo a tecnologia 5G chegando. Mas para mim agora no momento é complicado você ser atendido assim, chamada de vídeo por um médico, que é uma especialidade tão importante, né? Quando a pessoa está doente, que ele tem que ver, tem que tocar, né? Tem que ver o que o paciente está sentindo ali e tal. Coisas que talvez ele não enxergue na tela, pode ser que a tela embace, sei lá, aconteça uma série de coisas. Deu um problema elétrico e aí não consiga distinguir. Isso influencia também, claro, eu acho, no diagnóstico do médico, né? Eu preferiria ser atendido pessoalmente. Essa é a minha resposta. É, Não me sentiria confortável assim e nem satisfeito com a consulta online. Apesar que se eu fosse submetido e fosse obrigado, infelizmente, aí eu teria que fazer o quê, né? Mas eu não sou a favor, não. tá. Uma outra coisa que também mudou na vida de todo mundo durante a pandemia foi a questão de interação social. A interação já não era lá das maiores depois do fenômeno chamado WhatsApp, ou seja, mesmo pessoas do mesmo ambiente estavam mais olhando para o telefone do que para o rosto do amiguinho. Mas com esse período de pandemia, a gente foi obrigado a conviver em casa com nossos familiares, coisa que meu pai trabalhava o dia todo, agora não está trabalhando mais. Meu irmão trabalhava o dia todo, eu estudava, parava, não enchia o saco, agora está enchendo o saco em casa. E isso também criou essa mudança. A gente viu dados mostrando que durante a pandemia mais jovens se viciaram em jogos eletrônicos, mais jovens perderam dinheiro tentando investir em bolsa de valores com propagandas de fique rico fazendo day trade, aumentou a taxa de violência doméstica e, estranhamente, durante a pandemia, uma das indústrias que mais cresceu no Brasil foi a indústria de cachaça. Cerveja, cachaça, vendeu mais que água. E como vocês veem essa situação de como foi para vocês conviver em casa com os parentes trancados e obrigado a estar dentro de casa? Porque não foi opcional. Eu não tive a opção de escolher se ia ficar em casa com meu parente ou não. Eu tive que aturar dentro de casa. Então, como foi para vocês esse período de fique em casa e ature seus parentes? Começar Olha, para mim foi mais rasteira, porque eu me divorciei, eu mudei de casa, deixa eu contar quantas vezes, em 2 anos de pandemia, eu mudei de casa 4 vezes, Caraca. só, A cada só 6 meses ela se muda. mas assim, andarilho.
Sendo bem sincera, eu gostei de ficar em casa mais, sabe? Porque eu sempre gosto de ler, eu gosto de escrever, gosto de pesquisar. Então, para mim foi bom. Agora é porque a pandemia, ela fez a gente refletir sobre coisas que a gente não fica tão atento na nossa convivência por conta da nossa rotina do dia a dia, né? A questão de você respeitar o espaço de cada pessoa. Então, por exemplo, né? Se a pessoa ela está estudando um EAD, né? Ou então ela está escrevendo, escutando música, você tem que perguntar se a pessoa pode prestar atenção, entendeu? Não precisa uma pandemia, né? Eu já tinha esse hábito, né? Assim, às vezes quando eu converso com algumas pessoas no WhatsApp, ou então telefone, eu vi uma grande mulher de etiqueta, a Glória Calil, que ela já tinha um quadro antigo no Fantástico, muito antes de existir pandemia, que ela falava como nós nos devemos nos portar com redes sociais. Aí teve um quadro falando essa questão familiar, como os familiares lidam com as redes sociais, como os casais lidam. E uma das coisas que ela falou que eu nunca esqueci foi isso. Não é porque é seu parente que você não tem educação. Pelo contrário, você tem que ter mais educação. Então, não é porque eu estou em casa mais tempo por conta de uma pandemia, eu estou escutando uma música, eu estou vendendo online, que você tem o direito de me atrapalhar, entendeu? Você tem que perguntar. Oi, Pablina, você está podendo falar comigo? Então, a pandemia, ela trouxe essa reflexão, que é uma coisa meio óbvia, mas por conta da correria do dia a dia, a gente não faz isso, né? Então, para mim foi bom estar mais em casa. Eu passei a me conhecer mais. E como eu me mudei muito de casa, eu aprendi mais a andar, né? Também passei a conhecer mais coisas assim, em familiares que eu não prestava tanta atenção por conta da correria. E aí, seu Gilson? Mais rápido. Ô, Gilson, antes de você responder, Pablina, baixa um pouquinho o celular que tá cortando um pedaço do teu queixo. Ah, sei, pronto. Vai, Gilson. Bom, então, é, esse período de pandemia dentro de casa, como eu já falei, para mim foi, acho que o pior. Você perde um ano da sua vida. Quando eu tiver prestes a morrer lá por 60 e poucos, se eu estiver velho, eu vou ficar pensando, porra, tenho 68, mas eu perdi, então 67. Perdi um ano. É um ano perdido. Esses dias são a resenha. É um ano que você não fez porra nenhuma. Você só ficou trancado dentro de casa, né? Preso ali. Mas, assim, vou botar um aspas. Ele poderia ter sido um ano perdido para mim, mas não foi. Por que que ele não foi? Eu, Gilson, isso é particular meu, tá, pessoal? Eu, vamos dizer, trabalhava, estudava, voltava para casa de noite. Minha rotina era sempre essa. Trabalhava de manhã, ia para a faculdade, voltava, chegava em casa às 7 horas, 8, por aí. Às vezes 9, 10. Então, como eu tenho uma filha, né? Isso quando eu era casado. Como eu tenho uma filha, eu sentia falta dela e tal, mas, de ficar perto, né? Ter mais tempo com ela e tudo. Até porque quando tinha final de semana tinha que fazer as atividades da universidade, né? Também. Então, cobrava aqueles feriados que a gente aproveita geralmente, né? E quando a pandemia chegou, aí teve aquele boom, tipo, porra, tô em casa aqui, oxe, que massa, eu vou aproveitar aqui minha filha, a esposa e tal. Então, foi, por essa parte, foi boa, né? Você ficar perto das pessoas que você gosta ali, né? Sua filha, família e tal, coisa que na correria do dia a dia você não tinha tempo nem de sequer mais aí. Mas não foi por conta disso. Entendi. É. Eu mesmo, Oi? porque eu vejo que hoje as pessoas, né, elas têm uma certa dificuldade
e parece que o relacionamento familiar hoje em dia ele é muito, como é que eu posso dizer, de tédio. As pessoas parecem que não se aguentam mais, não se toleram mais, não tem empatia mais com os próprios parentes dentro de casa, entendeu? E isso tende ao individualismo, as pessoas acabam se separando, cada um morando na sua casa isolada, não faz mais aquele programa que tinha antigamente, de jogar um dominó na frente de casa, uma Olha. dama, essas coisas, né? Não tem mais isso, né? As pessoas, elas estão ali no trabalho, correria, o que sobra para ela só é a internet. Ela perde um tempo de vida enorme, precioso, que poderia estar ali, parente, irmão, tio, pai, sei lá, trocando ideia, conversando, sei lá, xingando, jogando videogame com o vizinho, essas coisas, né? Hoje não tem isso, cara. Hoje você é difícil, as pessoas estão se tornando muito, acho que individualista. Não sei se é esse o nome correto que eu posso dar, né? Pode ser também. Mas eu Se vejo encaixaria. que é isso, assim. Até para namorar é difícil. Hoje você já não, você não quer, você sente que quer ficar sozinho, sei lá. É meio estranho. A coisa tá meio estranha. A rede social, acho que ela mexe também um pouco com isso. Ah, tá. Vocês chegaram agora no mais um ponto desse nosso bate-papo. Rede social. Hoje Oh, em dia. não. Oi? Oh, não. Não, 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 não. Então, rede social. Hoje, a maioria das pessoas está na rede social, tem alguma rede social. E a rede social utiliza muito do tempo das pessoas. Tanto para informação quanto para desinformação. Mas é impossível não se estar conectado a alguma rede social hoje em dia. Que seja o WhatsApp, que seja Facebook, que seja o Instagram, TikTok, Kawaii, entre outras. E as pessoas passam muito tempo nessas redes. E como as pessoas antigamente tinha que ir pro trabalho, ônibus, não sei o que e tal, e vai, 8 horas de trabalho, não tinha aquele tempo todo para estar o tempo todo no telefone, com o telefone na mão, mexendo nele. Mas com a pandemia, isso se ampliou a utilização das redes sociais. Para vocês, a pandemia agravou essa dependência de rede social, de internet da população? Ela facilitou alguma coisa para vocês? O que a pandemia trouxe de bom e de ruim nas pessoas estarem exatamente na rede social? Vou dar um dado levantado por mim, pelo Venture Noob. Houve um crescimento de anúncios de sites pornográficos e de jovens se prostituindo na internet de 38% no período do primeiro ano de pandemia. E isso aumentou mais ainda no segundo ano de pandemia, que pulou de 38% para 58%. Isso é o aumento não da população, e sim o aumento de jovens que estavam mais tempo na internet, de jovens que estavam usando a internet para se prostituir, de jovens que estavam ficando mais dependentes de rede social e de jogos online. Para vocês, isso é perigoso, não é perigoso? Essa dependência de rede social, de acordar de manhã e a primeira coisa que faz antes de levantar da cama é olhar o telefone para ver o WhatsApp, coisa do tipo. Como vocês veem que isso pode afetar ou não o futuro? Quiser responder primeiro, Jesus. Gilson, Olha, Gilson, eu já disse. Pessoal, Gilson vende nudes, tá? Quem quiser faz o pix para ele e recebe nudes do Gilson. Jamais. Meu Deus. Então, como eu já falei, eu odeio rede social, não gosto. Odeio. Isso quando foi lançado aí, logo no começo, tal, eu fiquei tipo um índio, né, isolado ali na ilha e tal. Mas o que acontece? O cidadão, ele é forçado, porque o trabalho começou a aderir isso também.
O WhatsApp mesmo, todo mundo se comunica por WhatsApp, às vezes manda documentos, as coisas, e aí você tem que criar a maldita rede social para poder interagir com o pessoal também. E veja como é as coisas. Se você não. É como se fosse na vida real. Se você não interage lá, o pessoal é antissocial, garoto aí, ó. Não fala com ninguém, não dá bom dia, não sei o quê. Meu amigo, não sou obrigado a dar bom dia em rede social, não. Rede social pra mim não existe, cara. É uma coisa pra mim que não existe. Você. É uma. Ó, cara, se acabou esse negócio aí, vamos dizer que é um meteoro na Terra, pegou um satélite lá, todo mundo fica incomunicável. Vai voltar tudo que era antes, né? Sei lá. Então. Mas pô. E a questão da prostituição na internet, olha, o Facebook é um Tinder, é um Badu da vida, o Instagram também. Não há diferença nenhuma, a diferença é que o outro tem um nome lá, está especificado, o outro se mescla de rede social. Mas as pessoas fazem a mesma coisa pelo Facebook, mandar nudes, que a gente sabe, né? Instagram também, as paqueras rola por ali e tal, a pessoa curte sua foto, mandou um foguinho, está interessado em alguma coisa aí. Então é isso. Mas é. Você veja que até as curtidas da. Até as curtidas até as curtidas das coisas é coraçãozinho, já está estimulando lá o caba. Você sente isso não. É beijinho com o coração piscando o olho, toda aquela coisa de. É diabinho com cara de safado, né? Diabinho com cara de safado, é isso aí, pô. Então, ou seja, é uma coisa que mexeu. Se surgiu aí na pandemia, as pessoas ficaram, principalmente, eu acho um erro, porque eu já vi mães deixando os filhos na rede social com o celular direto ali no TikTok, praticamente, para o filho não incomodar ela enquanto ela está fazendo as coisas, né? Mas isso tem que ter um certo controle, tem que estar de olho. Às vezes a criança extrapola o horário, isso prejudica a visão, prejudica a saúde, né, da criança, prejudica o próprio cérebro dela, questão cognitiva para estudar e tudo mais. É complicado essas coisas quando já chega em criança. E quando chega nos jovens, aí o cara tá lá se prostituindo, às vezes manda um nudes, a foto vaza, outro começa a publicar na internet, o cara vai e se joga da ponte, né? Fica depressivo, depressivo. E eu acho que já ouvi aí. Pô, é uma coisa, o povo tem que se conscientizar, cara. Olha pra vida, olha o que é que você tá perdendo, olha o tempo que você fica na internet, você tá perdendo muita coisa. Que não vai voltar, teu tempo não volta mais. Ele tá contando ali, tu vai perder isso. Tu ficar direto no celular. Faz o que tiver necessário e sai. É assim. Eu penso assim, né? E aí, dona Pablina? É muito bom a gente estar conversando com pessoas que pensam um pouco diferente da gente. Porque se todo mundo pensasse igual, não ia ter graça, né? Olha, eu achei muito interessante as observações do Gilson, né? Já tinha ciência que nós já conversamos muitas vezes sobre essas coisas pessoalmente. Tem mais, é porque a gente só tá conversando aqui. Eu sinto falta desses momentos que eu conversava mais com o Gilson. Eu sinto muita falta. Bom, respondendo a sua pergunta, James. Olha, eu não sou psicóloga, mas eu fiz curso de psicologia ambiental. E com bases em coisas que eu leio, se você tem, por exemplo, se você tem algum distúrbio relacionado, por exemplo, a ver muita pornografia, se você não vê isso no celular, você vai ver em outro lugar. Então, em outras palavras, as redes sociais, elas vão fortalecer aquilo que já existe na pessoa. Então, se a pessoa ela gosta de pornografia, as redes sociais vai ser uma opção a mais na vida dela. Se não existisse redes sociais, ela ia fazer isso em outro lugar. Ô Pablina, licença. Toda. Só dando um adendo, James. O que a Pablina tá falando aí é interessante, porque você sabe que tem a questão dos algoritmos, não é? Uhum. Pronto, a pessoa entrou aí no site, vamos dizer,
pornozinho, alguma coisa assim, tá lá depois na sua página alguma coisa que te quer prender nisso daí, ela te encaminhando para alguma coisa. Você pode perceber quando você entra no seu computador, vamos dizer, na Americanas. Então você pensa que não, está lá no Facebook, Então, a propaganda da Americanas, sapato que você mas comprou. ó, Tá querendo, ou comprou não, você tá querendo ver, né? os algoritmos, eles têm, rapidinho, tá, Fabiano, se interrompendo. Os algoritmos, eles têm o formato de criar pequenas bolhas. As pessoas, vou usar uma Isso, frase de um amigo mas é filósofo, isso mesmo. o Ronaldo, tem um amigo filósofo chamado Ronaldo, e ele diz o seguinte, o algoritmo da internet, ele forma bolhas que pessoas burras não conseguem enxergar, porque elas já estão na bolha. Então, o que é que o algoritmo faz? Eu pesquisei na internet, um exemplo, Terra plana, vamos usar que é um assunto que tá em alta. Então, eu pesquisei lá no Google Terra plana. O algoritmo só vai me indicar coisas de terra planas, grupos de terra plana e etc. Isso. Pra mim ficar Isso, naquela perfeito. bolha travado ali. Na bolha. Então, o que acontece? Porque ele entende que é de seu interesse. E ele vai gerando aquela bolha e parece de que o mundo inteiro concorda comigo. Aí, É verdade. Indo pra essa questão que a Pablina falou da pornografia. Sabe o que é que eu fiz? Também. O quê? Saiu da bolha. Tu acreditou na Terra plana? Eu não, comecei a curtir foto de mulher morena no Facebook, adoidado. Aí só vem mulher morena pro Gilson. E após? Meu Deus do céu. Então, Pablina, pode continuar. Então, assim, vamos aqui voltar um pouquinho no tempo. Quando não existia rede social, existia pedofilia. Claro que não existia nessa proporção que existe hoje, porque também nós não tínhamos tanto, né? Então, as redes sociais, elas só vão fortalecer aquilo que já está na pessoa, né? Então, assim, tudo depende da forma que você usa, né? Eu nunca gostei muito de ter rede social, assim, um pouco parecida com o Gilson. Eu nunca tive Orkut, para você ter ideia, eu nunca tive Orkut, MSN. Também não. Eu fui fazer e-mail porque no antigo vestibular, né, não era Enem, eu tive que fazer um e-mail, aí eu descobri a antiga rede social Google+, que era do Gmail, né? Aí foi a rede social assim que eu me identifiquei, eu conheci muita gente pessoalmente também. E tinha gente no Google Mais? Tinha. Acreditem se puder. Até conheci gente pessoalmente por conta do Google+. Tanto aqui em Alagoas como fora de Alagoas, né? Que veio para Alagoas. E no Facebook eu já fui fazer muito tardiamente, né? Para ganhar um chip de uma operadora. E o Instagram eu fiz assim, meio que forçada, né? Mas assim, eu uso as minhas redes sociais para, primeiramente, porque eu sou uma criadora de conteúdo e agora eu tenho as minhas lojas, né? Até de vez em quando eu faço postagens que as minhas redes sociais não são Tinder, porque realmente elas não são Tinder, né? Algumas pessoas querem que elas sejam, mas elas não são Tinder, né? Parece muito nos bate-papos, até nudes já mandaram sem eu pedir, né? Mas, assim, tudo é a forma que você usa, né? Então, se você usa sua rede social para o trabalho, vai ser para o trabalho, entendeu? Eu penso que tudo que tem na nossa vida é a forma que você lida, né? Quando a TV ela surgiu, né? Tinha gente que dizia que a TV era uma prostituta dentro de casa, né? Coisas desse tipo, né? Então, o seu celular, suas redes sociais, os seus algoritmos, é você que administra. Agora, é claro. Nesse ponto eu discordo, Pablina. A gente não tem controle sobre os algoritmos. Mas eu quero dizer assim, por exemplo, eu vou dizer o que acontece comigo, para você entender melhor. Fica aparecendo compras. Mas e eu não clico. Então, nunca apareceu nada que você não pesquisou
Porque ó, o algoritmo é algo que, infelizmente, a gente não controla. A inteligência artificial é um grande problema que a gente vai ter no futuro. É que isso até o Elon Musk já comentou numa entrevista, que vai chegar um ponto que a inteligência artificial ela vai estar. Ela já fala entre ela mesma. E aí a gente tem esse risco, porque veja, vai chegar um ponto que o algoritmo ele vai empurrar na gente indiretamente coisas que a gente não quer. Hoje você pode ver, o seu Instagram tá aparecendo pessoas com foto de pessoas que você nem segue e tá lá na sua rede social para você seguir. Ou seja, o algoritmo já tá empurrando em você coisas que você nem pesquisou. Porque esse é um dos grandes pontos, assim, a gente não consegue mais controlar nossa rede social, porque aí eu concordo com o Zuckerberg. Quando ele disse o Facebook não é seu, é meu. Pare de dizer que aqui é meu Facebook, não. É meu Facebook. Eu só empresto. E eu achei isso foda dele. Ainda mais você trabalha de graça pra ele no Facebook. Toda vez que você entra numa plataforma, você tá trabalhando pra ele. Pessoal, vou dizer a vocês e dizer ao pessoal de casa. Tá lá, galera. Tirem da sua cabeça que Facebook é uma rede social. Facebook é um shopping online. Não é uma rede social. Ali não tá pra fazer amigos e conhecer pessoas. Tá pra você ser uma mercadoria, um consumidor de produto. Então, não se iludam. Chegou num ponto que eu ia finalizar o que a gente tá conversando. Como eu sou ambientalista, eu tenho a consciência de comprar só realmente preciso. Eu quis dizer o seguinte, que eu consigo controlar porque as redes sociais, elas nos deixam consumidoras em relação à compra. A tudo, cosmético, livros, não importa o setor. Como eu sou ambientalista, de vez em quando eu realmente sigo, né? Porque eu acho interessante. Mas quando eu começo a perceber que o algoritmo ele tá me forçando, aí eu paro. Então, eu quis dizer nesse sentido, né? E realmente eu já notei isso, que o Facebook, quando ele foi criado, ele não tinha essa intenção. Mas hoje ele realmente é um shopping. E o Instagram, ele também já está assim, um shopping, né? Mas, como eu falei, tudo depende da forma que você utiliza. Essa pandemia, através do Instagram, eu conheci muitas pessoas, assim, aprendi muitas coisas. Então, assim, eu procuro ver o lado bom das coisas, né? A minha crise de ansiedade e a minha crise de pânico, ela passou a diminuir por conta do Instagram, porque eu conheci muitas pessoas, tanto profissionais de psicologia, alguns coaches que são bons, né? Escritores. Mas eu sei que tem pessoas que já não ficam muito bem, ficam mais doentes, mas no meu caso, quando eu deixei o meu Instagram público, está me ajudando a vencer a minha crise de ansiedade e pânico. Tem muita gente que graças às redes sociais conseguiu conhecer gente interessante e acabou realmente sendo benéfico para superar esse período de pandemia de estar isolado. Muita gente que no colégio é tipo Gilson antissocial, hoje graças à pandemia acabou se interagindo mais na internet. Olha, teve gente que criou canal na pandemia e bombou e conseguiu crescer, teve gente que criou e-commerce e saiu da pindaíba que tá. Então, quando eu digo a frase que houve benefícios na pandemia, tem gente que não entende o que eu quero dizer com pandemia e coronavírus. Eu tô falando do isolamento social, não tô falando que o vírus foi bom. Exatamente. Eu tô dizendo que as pessoas tiveram que aprender e se adaptar com isso. Situações aconteceram de pessoas ganharem muito dinheiro por conta da pandemia. Existem situações de empresas falirem por conta da pandemia. Mas é aquela coisa, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Infelizmente, dá para se extrair alguma coisa boa do caos. Pessoal, para as considerações finais, eu queria... Oi? Tá tão bom. Eu queria perguntar, vou deixar uma pergunta para cada um, a mesma pergunta para os dois responder. Gilson, para você, qual a principal lição que você tirou da pandemia e o que você acha de que vai ser a maior mudança no mundo pós-pandemia?
Ups. Pergunta difícil. A maior lição que eu. Pera aí, deixa eu lembrar que A maior a lição idade que já nos tá um tirou da pouco pandemia. avançando. Não confie em mulher A muito maior gata pedindo lição nudes. Meu é Deus. complicado. Se ela é muito linda, Respeito. não caia. É golpe. Homens, vocês Olha o e as golpe. fake news nessas áreas, hein? Vou falar. Ó, falando aqui da pergunta do James, a lição que eu tirei durante a pandemia é, é a questão de você estar mais perto das pessoas que você gosta, E de quem não gosta tá? também. Porque tem uns parentes que a gente não gosta que ficou perto É, também. mas é importante porque você aprende a. Eu acho que essa pandemia aí, ela ensinou as pessoas a valorizarem umas a outras, a dar mais valor às pessoas, né? Pessoa e tal. Acho que teve isso aí, aconteceu esse tipo de coisa. E já no futuro, cara, eu acho que as coisas vão se intensificar mais. O Brasil, ele é um país que ele é um pouquinho conservador, então às vezes ele tenta frear as coisas, mas no fim, vai chegar aqui de todo jeito e a gente já vive, né? Uma progressismo desse modernismo tecnológico aí e tal. Então a tendência só é crescer mesmo, não tem pra onde não. O negócio é ficar bem atento às coisas, né? Como você disse, tudo que vem pra gente não é só coisa boa, ele tem um lado ruim também. É importante enxergar isso para poder evitar para nos prejudicar. E você, Pablina, qual a principal lição que tirou dessa pandemia e o que você imagina para o futuro pós-pandemia? A principal lição que eu tirei da pandemia é que nós devemos ouvir mais as pessoas. E ouvir significa entender, né? Tem uma garota que eu conheço ela pessoalmente, ela faz parte de um grupo no WhatsApp e ela desenvolveu crise de ansiedade na pandemia. E por eu ter desenvolvido, já tinha um tempo, né? A gente começou a conversar mais na pandemia. E assim, eu fiquei muito emocionada, porque ela disse para mim que eu era a única pessoa, depois da mãe dela, que estava ajudando ela. Ela disse que tem uma amiga e ela desabafou. Ela conhece essa amiga pessoalmente, diferente de mim, e ela desabafou, contou, né, as dificuldades de estar tendo ansiedade. E essa amiga dela simplesmente não foi empática. Aí ela me agradeceu, porque eu estava entendendo ela, estava ouvindo. Isso me deixou assim muito carioca. Aí eu falei para ela também que ela tá ajudando muito, a gente quando conversa pelo WhatsApp. Então, assim, foi a maior lição que eu tirei, que nós devemos ouvir mais as pessoas e se colocar no lugar delas, não ir logo assim, dando julgamentos, né? Porque muito diferente do que a gente escuta ou acha, você está com crise de ansiedade, não é porque você quer, porque aconteceram várias coisas para você estar naquela situação, né? E as perspectivas sobre o futuro, eu vejo que a questão de mobilidade, de compra, cada vez mais isso vai ficar melhor do que já está, né? Como a gente viu aí, né? Muita gente citou isso, né? Que desenhos Jackson, né? Já previu, né? Até eu anotei aqui umas coisinhas. Já previu a videoconferência, né? Os drones, assistente de voz, os robôs de limpeza, só ficou faltando os relógios inteligentes. Então, a previsão para o futuro é isso tudo melhorar. Agora, eu acredito que essa questão de você se colocar no lugar do outro, isso não vai melhorar.
né? Porque nós já temos essa tendência, por conta das facilidades, cada vez mais as pessoas não escutam, né? Escutar, que eu falo, é entender. Então, essa é a minha perspectiva para o futuro. Então, pessoal, quero agradecer a Pablina e o Gilson pela participação nesse Mimimi. E você, deixa aqui nos comentários pra gente qual foi a maior lição que você tirou desse período de pandemia e o que você espera pro futuro pós-pandemia. Galera, esse foi o Semimimi de hoje e vem muito mais Semimimi por aí, então confere esse novo formato que o canal Ventura Noob tá trazendo pra vocês. E até o próximo Semimimi. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, galera. Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja VentureNoob.com, link na descrição do vídeo.